Vamos falar um pouco sobre o tarô hoje. Então, se acomodem um pouquinho aí, já pega o papel e a caneta que isso aqui vai ser longo. Quem fala é o Batazar e você está no tarologizando. Então, né, muitas das vezes nós temos aquela leitura travada, aquela leitura que parece que as coisas não tá indo e é tipo eu tentando gravar esse vídeo e tentando entrar na vibe, voltando para o assunto. Muitas vezes você vai passar isso na sua carreira como tarólogo. Uma leitura parece que não tem feeling, que você não recebe, parece que não recebe nenhuma mensagem do tarô e só se resume a ler os símbolos, né, que você mal acabou de decorar. Isso acontece muito com tarólogos iniciantes. É, então, qual é a manha? Qual é a manha para você sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, você ter uma boa tiragem de tarô para o consulente? Bom, primeiro, vamos fazer um disclaimer aqui, vou deixar as coisas bem claras. Bom, 90% das coisas realmente boas que se dá para fazer com o tarô não se trata de adivinhação ou divinação, né? O que são esses dois aqui? Do que se trata essa, esses dois nomes? Qual é a diferença? É uma diferença muito grande, mas ninguém geralmente no mundo do tarô fala. Bom, começando pela divinação. Divinação seria, de maneira bem básica, de maneira bem porca aqui, seria previsões. É uma previsão. Se você for pegar a adivinhação também, eles vão meio que entender, principalmente se você for no pai do Google, muitas das vezes você vai ver eles falando que a adivinhação também seria uma espécie de previsão. Mas tem dois sentidos aqui no meio do tarot. A adivinação, no caso, seria previsões baseado em dados, né, entre aspas, que você pega do campo de energia da pessoa. Então você faz realmente uma previsão como se fosse uma meteorologia. De acordo com o que a carta mostra, você tende a ter algo. Tendência. Não é determinado. Determinação, você vai ser isso que saiu aqui. Divinação não, ela te mostra tendências do que pode acontecer e como você pode mudar determinadas coisas que podem acontecer na sua vida ou que está acontecendo no presente. Isso seria divinação. A adivinhação seria o oposto. Seria ser determinista com a vida das pessoas. Não sou muito a favor dessa abordagem da adivinhação, porque ela meio que diz que o futuro está certo e não tem nada que você possa fazer. Ninguém vai ser tão fatalista assim com você, mas o que dá a entender no meio da adivinhação é isso. E também muda o jeito de ler também, o método de leitura no tarô. Saca só esse rolê aqui. Uma das coisas que dá para se fazer com tarô e ninguém costuma a dizer muito sobre isso. Digamos que você queira fazer uma receita de bolo, no caso. Uma canetinha aqui, tá. Então, um dia você acordou com a vontade. Canetinha, rapaz. Tá com canetinha. Anda, anda. Aí. Ah, tem que dar minha canetinha aqui. Isso, lá. Provavelmente. Digamos que um dia você acorda com vontade de fazer uma receita de bolo. Daí você nunca fez bolo na vida. Mas você acordou com essa vontade. Então, o que que significa vontade? Desculpa, qual é a carta que simboliza a sua vontade? O, seria o As de Paus, do elemento fogo.
vontade. Tudo que tem um no naipe, essa é uma curiosidade, né? Tudo que tem um nos arcanos menores tem a ver com vontade, ou novo, ou uma nova jornada. Mas aqui você acordou com a vontade de fazer o bolo, então você vai caçar maneiras de como você pode fazer um bom bolo de cenoura, daqueles que sua avó te engordava nas suas férias. Aí você vai atrás, você vai perguntar para sua avó, você vai atrás do que precisa para fazer, e todo esse caminho significa o começo da jornada, o viajante, o tolo, o louco, o cara que vai nessa jornada e vai tentar enfrentar os desafios de peito aberto no meio do caminho. Aí depois de você passar por essa jornada, você vai ter sabedoria. Os dois aqui de paus. Então você vai entender através da jornada que você enfrentou as dificuldades, os padrões e o que acontece na preparação do seu bolo. Que no caso, o seu forno, você pode ter entendido que seu forno não é o forno adequado, ou o calor dele está desregulado, ou você vai talvez colocar fermento biológico demais, ou algo a menos, vai esquecer as coisas e tal. Isso tudo vai te dar sabedoria, né? Mas não para só aqui. Aqui você já pode fazer um bolo, mas só que não será o melhor bolo da sua vida, o melhor bolo que você pode fazer. Para fazer um bom bolo, o melhor que você precisa de compreensão. Bolinha deficiente ali. Você vai precisar de compreensão. Então você vai precisar saber da interação do amido, das redes de amido. Vai precisar saber das quantidades do fermento, que geralmente é o químico, a diferença entre o químico e o biológico. Você vai precisar ter uma certa ideia do que você está fazendo. E não só pegar os ingredientes e tacar na ordem certa, porque nem sempre aquele tutorial que você vê lá no YouTube se encaixa na sua realidade. Às vezes eles têm mais condições de ter mais equipamentos, tem batedeira, tem um liquidificador melhor, você não tem. Mas se você procurar compreensão, você vai saber a melhor maneira de fazer. E como você... Eita, menininho ali. E como você consegue obter a compreensão? Através da passividade. Através do... Eita, cortei a cara, né? Através do... Através de se tornar um copo vazio para o conhecimento. Você já tem sabedoria. É como você olhar para o céu e ver ele se movimentando e você fala que ele se movimenta. Mas quando você tem compreendimento, você vai entender que, na verdade, é nós que nos movemos. E para obter conhecimento, para obter compreensão das coisas, você precisa ouvir, ser um copo vazio, e daí sim você vai obter compreensão. Depois que você desculpe. Depois que você obteve compreensão das coisas, a gente vai para a carta do mago. Então você é um especialista agora em fazer. Então você é um especialista agora em fazer bolos. E de ser especialista de fazer bolos, você volta para cá com uma vontade muito mais inteligente, muito mais compreendida e muito mais perspicaz. E isso vai para a carta da criação, ou a carta da misericórdia. Criar é misericórdia. E depois que você entendeu todo esse processo, você vai e cria. Você faz isso daqui o tempo todo para qualquer coisa na sua vida. Até para tomar água você faz isso. Você sente vontade de tomar água, você vai caçar onde está o bebedouro, você pergunta para alguém aí onde é o bebedouro e tal, aí você entendeu. Aí você, mas eu queria gelada.
Ah, aí alguém vem e te fala, não, gelado você tem que apertar esse botão. Ah, compreendi, entendi. Aí você vai lá, aperta o botão, tem água gelada, matou sua sede. Simples assim. Isso é uma das coisinhas que se dá para se fazer com tarô que ninguém fala. Na verdade, isso aqui é muito mais importante no fundo do que as tiragens em si. Não que sejam inúteis, que não sirvam para nada, serve sim. Mas entender estes caminhos do tarô é muito mais importante e vai te ajudar a ler melhor. E vou limpar essa bagunça. Não vou limpar, vou pro próximo slide. Essa danadinha aqui é a que resolve tudo. Essa aí é a Sefer Yetzirah, muito usada para ler o tarô, né? Aqui os 22 caminhos e tal e tal. E os 10 e as 10 esferas, são os 32 caminhos da sabedoria, que na era moderna é muito usado para ler tarô. E aqui tá, ó, à vontade, passa aqui a sabedoria, o louco, o viajante. Aqui chegou a sabedoria, passou para cá, passividade, o ouvir, aí você tem entendimento, compreensão, você volta para sua vontade e materializa aqui. Então, vamos falar logo, né, parça, o que você precisa. As três coisas mais importantes são intuição, símbolo e cabedal de crenças. Isso daqui é a trinca, é a tríade do tarot. Quando você entender essas coisas aqui, você já vai estar apto até para criar um próprio oráculo seu à parte. Lógico que não vai ser a coisa mais fácil do mundo você entender isso, mas quando você entender, facilmente se cria um novo oráculo a partir disso. O que é intuição? A capacidade de perceber, pressentir ou conhecer algo sem a necessidade de raciocínio lógico ou de análise consciente. Isso aí foi o digníssimo pai dos burros, o Google que falou para mim. Então, sabe quando você sabe de alguma coisa, mas não sabe que sabe? Vamos por exemplo aqui. Esse morro tá esquisito eu. Quem não conhece aqui, eu tô fazendo referência àquela cena do Tropa de Elite. Esse morro tá esquisito aí. Aí a gente sabe o que aconteceu, né? Se o nosso baiano tivesse ouvido a sua intuição, né, a sua intuição talvez não estava muito pura, né, das ideias, mas estava totalmente certa. E se ele tivesse ouvido as vozes na sua cabeça, talvez ele teria tido um final, pelo menos um caixão aberto. Intuição é isso. E levando ela para um meio mais esotérico e ocultista, ela é aquela sensação de quando você entra em um lugar e sabe que não é bem-vindo, ou quando você está em certo setor do seu trabalho e por intuição você resolve ir para outro e coincidentemente uma pessoa que estava lá já dizia, já estava falando, chega para você e fala que, nossa, eu já ia te chamar, eu já estava precisando de você aqui. Aí você foi para lá e nem sabe por quê. Isso seria intuição. Seria a espécie de sensitividade. Eu, na minha opinião sincera, aqui, eu, Baltazar mesmo, eu creio que intuição e sensitividade são basicamente a mesma coisa. E quando eu digo isso, eu não estou nem diminuindo. Eu estou dando mais características a ela. Então, saber que tem algo ali, ou algo no canto, sentir uma energia ruim e saber de algo por precognição ou ir para algum lugar. Acho que isso tudo seja sensitividade, seja intuição. Intuição como um radar. No tarô,
trata-se a intuição como um radar. Sabe quando você está naquela leitura travada e você meio que está inseguro, ah, e os símbolos não vêm, não dizem nada, e a pessoa está olhando para você, você olhando para ela, e, e você está lá todo se tremendo com medo de falar alguma besteira e não ser bem aceito? Então você não deveria estar pensando assim, porque o tarô não se trata disso. Vamos entender aqui. Para ter uma boa intuição, você precisa de mente limpa. E o que parece ser muito contraditório, né? Eu estou dizendo tudo aqui até agora é que você precisa de imagens e símbolos na cabeça e vozes, realmente vozes na cabeça, né? Mas não é nesse sentido. A mente limpa que eu digo aqui é a mente limpa do médium. É a mente que vai saber diferenciar dos seus próprios pensamentos e da sua própria configuração cerebral e os pensamentos que são realmente vindo do outro lado do mundo espiritual, que estão vindo do mundo espiritual, né? É como se você fosse uma ponte. Você tem um mundo espiritual, você recebe essa informação e deixa ela passar para o consulente. Médium, né? Meio, médium. E essa mente limpa para se obter, para ter essa neutralidade, ser só uma ponte, você pode muito bem conseguir ela com o livro do Franz Bardão, Iniciação ao Hermetismo, que lá ele ensina muito bem, com um exercício muito bom, que é a mente, esvaziamento da mente, né? Se eu não me engano é isso. Que ele estimula você a ficar cada vez mais tempo sem pensar em nada, em absolutamente nada. Se eu não me engano, lá no livro tá até 10 minutos, né? Esse é o exercício que ajuda a ter a mente limpa e mais neutra. Isso melhora e muito as suas leituras de tarot. Coragem. Você precisa ter coragem. Coragem é essencial para o tarot também, para a sua jogatina. Jogatina, pronto, vai virar bet essa aqui agora. Mas é essencial para a sua consulta, né? Você não pode ter medo de falar. Mesmo se o consulente chegar e falar, isso não tem nada a ver, isso, eu nunca passei por isso, fale mesmo assim. Se o consulente soubesse, de fato, porque as coisas acontecem, ele não estaria bem ali. Ninguém vai saber de maneira consciente que tem um obsessor atrás dele mandado por magia negra para destruir a vida dele. Ele só vai saber que ele está bebendo igual um alcoólatra e uma hora ele vai bater o carro, uma hora ele vai ter uma cirrose, mas para ele não é por causa do obsessor, mas para o mago que enviou a magia negra, ele era essa a intenção. Entende? Então, você precisa ser essa pessoa corajosa para chegar e falar. E a aceitação. Aceite. Aceite o que o consulente vai se sentir, como ele vai reagir. Não tenha medo de retaliação ou de ser chamado de mau tarólogo. Ele pode ir para outro tarólogo e o outro tarólogo falar o que ele quer ouvir. Mas talvez não seja o que ele precisa. E você tem que ter isso muito bem certo na sua cabeça. Você já fez isso. Intuição, como eu estava dizendo, no trabalho, enquanto você está dirigindo. Então, você não precisa ter medo. Você já fez isso. Todo mundo faz isso durante o dia. O problema é que nem todo mundo percebe. E o tarô é isso, é fazer isso de maneira consciente, com auxílio de símbolos e cavidade de crença. Então, deixa de frescura e vai lá e faça. Vamos falar de símbolos agora, né? Eu fiz essas imagens, eu cortei essas imagens e só pra gente ter uma noção de uma coincidência bem estranha, entre aspas, né? Na verdade, ela não é tão estranha assim. Se você pegar O Herói de Mil Faces, é um livro muito usado para roteirizar, fazer histórias sobre o estudo da jornada do herói, né? Então a gente percebe aqui, ó, tudo aqui, ó, aqui, ó, o Rei Leão, quando ele entende a missão dele, ele sobe no monte, cabeça alta,
o sol atrás, um animal sempre atrás, essas coincidências. O que que a animação quer dizer aqui? Quer dizer que agora começou uma nova jornada, eu entendi. Ele passou da vontade, agora ele precisa ir e começar uma grande aventura. Símbolos estão muito mais perto de você do que você imagina. Eles acontecem o tempo todo, só que a diferença é que o tarólogo ele é consciente. O tarô ele também ajuda você a observar a realidade de maneira mais profunda e não só superficial. Bom, vamos ler isso aqui, esse texto. Símbolo é um tipo de signo cuja relação com o significado é puramente convencional, ou seja, estabelecida por acordo ou cultura, sem qualquer ligação natural ou semelhança com o que representa. Por exemplo, as palavras de uma língua são símbolos, pois não têm qualquer relação física com os conceitos que expressam, sendo seu significado definido por um acordo social. O que isso significa? Significa que símbolos são como coração de mãe. Sempre cabe mais um significado dependendo da situação e povo. Então vemos aqui o hexagrama de Salomão, cuja única diferença entre esse e esse aqui, questão gráfica, é o entrelaçamento, né? O Salomão ele tem essas um passa embaixo do outro, né? Um entrelaçamento. E aqui a estrela de Davi, ela é um vetor liso aparentemente, né? Mas em suma são símbolos parecidos com propósitos diferentes. Aqui é o símbolo de Davi, é a estrela de Davi, do povo de Israel. Aqui também pode ser dito como povo de Israel, mas tem muito mais uma coisa ocultista, a clavícula de Salomão, o empoderamento do mago, proteção do mago. Alguns da Cabala Hermética acham que a esfera de Tiferet, o Sol, está aqui no meio. E não sei se é no meio. Acho que é no meio aqui. E entende como dois símbolos parecidos e podemos dizer que é basicamente o mesmo, né? Tem significados diferentes dependendo da situação ou do povo ou daquilo que ela quer expressar ou para que é usado. Tem muitas diferenças aqui, né? Mas é o mesmo símbolo. Aqui está uma diferença básica entre símbolo e ícone. O que é um ícone? O ícone é essa plaquinha de pare, cuidado, pare não, desculpa, cuidado, você vai escorregar. Quando você vai no shopping e você é um sonso e vai lá e simplesmente passa onde a moça da limpeza tá jogando água e você simplesmente escorrega. É porque você é muito burro. Eu não vou dizer que já aconteceu comigo, né? Mas não seja esse tipo de burro. Preste atenção nos ícones, eles são importantes. Vão evitar que você passe muita vergonha. Aqui, este ícone, ele representa a si mesmo. Entende? Cuidado, cuidado. Ele não representa nada além disso daqui. Ele é só isso daqui. Já um símbolo, aqui pode ser o catolicismo. Se eu colocar uma rosinha aqui no meio, vai ser da Rosa Cruz. Se você vai para o povo evangélico, eles não gostam desses símbolos, dizem que é uma expressão de morte. Para os católicos é o sinal do sacrifício de Cristo pela humanidade. E daí vai. Viu como, dependendo do povo, da situação e da cosmovisão, o mesmo símbolo representa várias coisas, às vezes boa, às vezes má. Então, isso é um símbolo. Aquilo ali do outro lado é um ícone. E para que você deve entender isso? Né? É muito simples. Se a intuição é o que usamos para captar a energia em uma tiragem, os símbolos são os nossos tradutores, é a nossa língua. Aqui a gente pode analisar um pouco essa carta aqui do mago, que ela está repleta de símbolos. Ela é um símbolo repleto de vários outros símbolos aqui.
gente pode começar aqui, ó, observando o bastão do mago, que é a vontade, né? Aqui eu fiz meio que um mapinha aqui. É a vontade do mago, né? Geralmente do elemento fogo. Onde você vai encontrar isso? Em vários livros de magia de evocação e invocação de daimons, de diversos espíritos, às vezes até na Wicca também. Aqui tem muito Wicca aqui também, só que de maneira diferente. Você tem aqui o símbolo do infinito, que também pode significar a plenitude, o saber, né? O pleno conhecer, a visão através das coisas. Por isso que está na cabeça, né? Como se fosse uma auréola dos anjos, né? Temos aqui também o elemento água, que está simbolizado pelo cálice, né? É o elemento dos sentimentos, da sensibilidade, o elemento da lua, porque a lua move as marés, o elemento terra, aqui é a materialização, é o material, é o dinheiro, são as coisas que a gente pode encostar, é o elemento que eu falei ali agorinha, do criar, né? Da misericórdia, da criação em si mesmo. Aqui a gente pode repetir o elemento fogo de novo, né? O bastão, que se você for, por exemplo, em dogma e ritual de alta magia, ali você fala que deve ser cortado em certa hora, em determinado momento, de uma maneira. Ele também representa o ímpeto, a vontade, o espírito, né? O ímpeto, uma alma sem espírito, não, não é nada. Nossa, é meio estranho, né? Falar alma e espírito, mas existe uma pequena diferença entre as duas. As duas não são as mesmas. Uma alma, ela está muito mais ligada à intelectualidade, ao elemento ar, à, à sua consciência, né? O ímpeto, que é o espírito, a vontade de viver, né? A vontade de fazer. E daí vamos aqui o axioma, aqui ó, você vê aqui ó, o bastão, o gesto que o mago faz. Isso daqui é a referência ao axioma lá do hermetismo. Tudo que está em cima é como aquilo que está embaixo. Assim como no macrocosmos, é no microcosmos. Então, por isso, o mago usa esses elementos que estão na mesa no microcosmos para efetuar mudanças na realidade no macrocosmos, ou vice-versa, direita ou esquerda. Isso é uma coisa muito boa de se fazer um vídeo, né? A diferença entre esquerda, magia de mão esquerda, magia de mão direita. E aqui não tem política não, tá? Mas enfim, é um bom tema para vídeo. E aí vai, olha, só nessa cartinha, olha o quanto de livro e de informação que você tem que ir atrás. Por isso que eu digo e reafirmo, não existe bom livro para se aprender tarô. Existe ler o tarô para caçar bons livros. Então, você vai caçar o que são os 4 elementos, aí você vai saber isso daqui, aí você vai atrás. O que é a taça do tarô? Aí, de onde que vem essa referenciação desses símbolos a elementos? Aí você vai atrás e pesquisar, e quanto mais você pesquisar, mais conhecimento você tem sobre os símbolos e mais informações, mais tradutores, mais o seu idioma, o seu idioma de energia, eu poderia dizer assim, mais refinado o seu idioma novo que você está aprendendo vai ficar, e com esse idioma refinado você vai saber traduzir a energia. O tarot seria o idioma da energia. A energia ela fala por meio do inconsciente, e essa língua que ela usa para falar com você é através de símbolos. E estudando esses símbolos, você entende melhor essa língua e vai saber falar melhor para o consulente. Uma coisa que é muito importante, uma reflexãozinha assim. Ó, a diferença entre uma pessoa que nasceu cega e de uma pessoa que se tornou cega é que uma lembra do que já viu, né? Do que viu no que eu escrevi. Então, o que eu quis dizer?
Se você chegar para uma pessoa que nasceu cega e falar para ela, nossa, tem um carro vermelho lindo aqui, ela não vai entender. Como se ela nunca viu cor, ela nunca viu carro. E às vezes até o conceito de lindo é muito subjetivo para uma pessoa que já nasceu cega, né? O lindo para ela vai ser o agradável ao tato, ao cheiro, né? A outros sentidos. Mas essa linguagem para ela não faz sentido a não ser que ela busque atrás de saber de algum modo tentar entender através dos outros sentidos, estudar símbolos, né, no caso, para que ela consiga entender, ter um pouco de noção, mas só que ela não vai entender se você chegar lá e falar. Agora, uma pessoa que perdeu a visão durante a vida, ela já viu aquele símbolo, aquele carro bonito e vermelho. Então, para ela já vai ser mais fácil, ela vai entender de primeira. Ela vai falar, ah, é um Corsa vermelho lindo. Existe um Corsa bonito, lindo? Não sei, mas é um Corsa vermelho bonito. E a pessoa, ah, entendi. Só que ela não vai estar vendo. Só que já vai estar a imagem na cabeça dela de que é um Corsa vermelho bonito. Portanto, ela vai reagir de maneira mais adequada. Isso é o estudo do tarô. Isso que é a intuição. É assim que a intuição age com você. Ela vai te jogar informações, né? E como você, e dependendo do seu grau de expertise nessa linguagem da energia, você vai entender de bate-pronto e a tiragem de tarô vai ser basicamente uma conversa automática. Aqui, né, já vamos começar a entrar aqui no cabedal de crenças. É uma coisa muito importante de se prestar atenção. Energia mais símbolos é igual ao entendimento. Aqui temos a mesma carta para duas correntes, duas sendas aqui, ó. Se você pegar um cristão a vida toda que agora está sendo tarólogo, se essa carta cair aqui, ele vai ver como escravidão, espírito maligno, possessão, medo, depressão, escravidão, coisas que ele está acostumado durante anos a ver esses símbolos assim, né? Nossa, esse pentagrama invertido, coisa de capitão. Quero não. Que é diferente da visão de um luciferiano, que já por si representa a liberdade, os prazeres, a libertação dos grilhões. Então, como eu acabei de falar, é um símbolo que, dependendo do povo, dependendo do seu cabedal de crenças, que agora a gente vai entrar, vai ser tratado diferente, mas é o mesmo símbolo. Essa carta passa por várias tradições e cada uma vai ter um uso e uma maneira de lidar com ela. Portanto, isso é um símbolo. O que vai nos levar ao cabedal de crença agora. Cabedal de crença é uma frase que eu inventei, não tem nenhum termo técnico filosófico para isso. Pelo menos eu nunca vi ninguém usar. Talvez é ignorância da minha parte, mas cabedal seria um aglomerado, né? Um aglomerado de crenças, né? E isso é o mais simples de resolver, porém não é fácil não. É uma coisa bobinha que você tem que fazer, só que não vai ser fácil, né? Por exemplo, eu posso usar o meu próprio exemplo, né? Quando eu estava tentando entender Goécia, acontecia algo muito interessante. Uma trava na minha cabeça. Uma trava mental mesmo. Como que eu vou invocar um demônio usando orações a Deus, ao Deus cristão, se eu sou odinista? Isso não faz sentido nenhum. Entende? Então, eu tive que caçar maneiras de, na minha fé, eu poder fazer isso. Porque, do contrário, não ia fazer muito sentido. Eu não ia entrar em estado alterado de consciência. Eu não ia alcançar coisas como o sagrado anjo guardião e essas coisas. É impossível. Não é impossível você falar para um xamã indígena aí, fazer Goécia, você vai dar lá um puta texto longo pra cacete,
em latim, uma língua que você nem entende a sintaxes, as coisas, o que esse povo estava querendo dizer naquela época e os poderes das palavras daquela época. Aí você mete aquele texto enorme pro cara que é um xamã indígena lá no fundo. Isso não vai dar certo. Então, o que eu concluo é que, muito provavelmente, você não vai conseguir trabalhar direito com aquilo que você não acredita. Não dá, entende? Não dá. Então, tem muita gente que pega essa frase aqui e leva aos extremos também, né? Aí o cara já, no primeiro tarô da vida do cara, ele já pega um tarô do Osho. Ah, não, porque eu gosto da filosofia budista. Pior erro que você faz na sua vida. Você não pode fazer isso. Mas você não acabou de falar que eu não vou trabalhar bem com aquilo que eu não acredito? Sim, e eu ainda continuo dizendo isso. Só que tem um pequeno probleminha. O tarô, ele é uma ferramenta tradicional, ela é muito antiga, né? E se você simplesmente pegar o tarô do Osho ou qualquer outro tarô que seja diferente, um pouquinho diferente do Marselha ou do Rider-Waite, você vai perder uma quantidade enorme de símbolos que você pode aprender com ele, né? Então, talvez o mago não tenha mais o bastão, né? Não tenha uma diferença ali das taças, os símbolos, a Ouroboros amarrada na cintura. Você pode estar perdendo muitos símbolos aí que pode te ajudar, né? Eu não tô falando que é errado comprar um tarô do Osho, por exemplo. Eu tô falando que para começar, um bom mesmo é um de Marselha ou o do Rider-Waite. Aí depois que você já tá craque, pega do Osho, da Wicca, o que você quiser, que você vai ver que você vai até gostar ainda mais, porque vai ficar muito mais fácil para você. Você vai acrescentar esses símbolos no seu calendário de crença. A principal diferença é a senda e o quanto você conhece ela, né? Qual é a diferença desses dois baralhos aqui? A diferença não é estrutural, né? Um tem 22 arcanos maiores, aí tem os arcanos menores, o outro, se eu não me engano, eu não sou cigano, tem 36 cartas e tal. Essa é a diferença essencial? Não, na verdade pouco importa essa estruturação ou o jeito de jogar. O mais importante é a senda. Você é cigano? Se você é cigano, você vai jogar muito bem esse tarô, ou esse baralho aqui, e muito bem, talvez muito melhor do que quem já joga tarô há anos esse daqui, se você é cigano. Mas se você não é cigano e joga muito bem tarô, você não vai, de forma alguma, pegar esse baralho aqui e ler com a mesma expertise do que o tarô. Se você não entrar na senda cigana, se você não entender a cultura, todo o feeling por trás desse baralho, você vai conseguir ler médio, né? Sabe os significados e tal. Mas só que isso aqui vai te travar, você não vai ser um bom cartomante cigano. Então, para ser um bom cartomante cigano, entre na cultura cigana, estude e você vai ver que vai sair muito mais fácil. Então, entenda a senda que você tá e o que você tá fazendo. E a diferença entre os dois é crença, é cabedal de crença. Bom, dito tudo isso, sabendo que as três principais coisas que você precisa é a intuição, né? Mente limpa, ter coragem, ter aceitação, símbolos, símbolos que levam você a estudar várias culturas e várias coisas relacionadas a eles em determinadas lâmpadas. E cabedal de crença, entender a sua crença. Entenda no que você acredita nessa coisa ou não, e esclareça e diferencie as crenças ou os cabedais de crenças ou coisas mais técnicas, né, que você só usa como cabide para se apoiar. Você tem que entender essas duas coisas, né? Entendendo essas três coisas, a gente vai para exercícios, né? Que é muito simples, muito simples. Depois que você fez lá o exercício de limpar a mente e tal, e, e
entender o que é as vozes da sua cabeça e o que vem do mundo espiritual, o que vem da energia, do inconsciente, você vai pegar uma carta que você tem muita afinidade com ela já, e quando eu digo afinidade, não é o que você gostou, eu digo que você já estudou todos os símbolos, e você vai destacá-la e deixá-la virada para baixo, bem aí na sua mesa onde você costuma jogar. Aí, então você vai pensar num problema ou em alguma questão e vai fazer uma tiragem de tarô, mas só com uma carta. Aí você vai lá e abre essa carta e a observe. Deixe a intuição vir, o que os símbolos conversam com você, o que eles estão dizendo. Anote isso em um papel, né, no caso, para ficar melhor. E tente interpretar o que está acontecendo, as soluções, o que a sua tela mental está dizendo para você quando você olha para essa carta, né? Esse é um exercício muito simples e com o tempo, isso daí vai clarear a sua mente e vai deixar a sua leitura de tarô muito mais precisa e natural, o que é o mais importante, ser natural, certo? Então eu acho que eu já falei demais. Eu acho que é isso que a gente precisa. Tem o meu sobrinho ali gritando ali. Ô menino atentado. Mas olha, eu tenho que gravar, né? Senão não vai pra frente. E no mais, críticas, comentários, dúvidas estão aí embaixo. Podem ficar à vontade. E se inscrevam nesse canal, que já tá aqui sucateado aqui há alguns anos, que agora eu resolvi fazer alguma coisa com ele. E espero que a jornada de vocês no tarô seja maravilhosa. Boa sorte e até mais.